Uma voz pode moldar a memória de uma nação inteira? Em junho do ano passado, um documentário revelou como um único timbre se tornou a trilha sonora do esporte brasileiro por mais de meio século. Hum, é fascinante pensar que estamos falando de Léo Batista, a voz marcante. Um registro que vai muito além de uma simples biografia, não é? Simulation. E o Léo Batista, enquanto viveu, foi uma lenda da TV esportiva no Brasil, com uma carreira de apresentador e jornalista de chega à marca de 70 anos. Ele era o protagonista desse documentário. O Léo iniciou a sua carreira primeiro no rádio e migrou para a TV em 1955 em seus. Primórdios. Exatamente. E olha só que interessante. Estudos mostram que nossa memória auditiva é uma das mais duradouras, podendo permanecer intacta por até 50 anos. No caso do Léo, estamos falando de uma voz que narrou mais de 10 Copas do Mundo. Nossa! E tem aquela pesquisa da USP que mostrou que 89% dos brasileiros acima de 40 anos conseguem reconhecer a voz dele instantaneamente, mesmo sem contexto. Pois é, e sabe o que é mais surpreendente? Durante o auge da TV brasileira nos anos 80, ele chegava a entrar ao vivo em mais de 15 programas diferentes por dia. Um verdadeiro maratonista do jornalismo. E como você analisa o impacto dessa presença constante na formação da identidade do jornalismo esportivo brasileiro? Bem, os dados são impressionantes. Ao longo de sua carreira, ele cobriu mais de 5.000 eventos esportivos importantes. É como se ele tivesse sido a testemunha ocular, ou melhor, vocal, de praticamente toda a história do esporte brasileiro moderno. Você sabia que o documentário revelou que ele desenvolveu uma técnica própria de respiração que permitia falar por até 45 segundos sem pausas? Uma verdadeira inovação para a época. E não para por aí. Durante a produção do documentário, descobriram mais de 3.000 horas de material de arquivo com sua voz, spanning 6 décadas de jornalismo. É praticamente um arquivo sonoro da história do Brasil. Hum... E o mais interessante é como ele conseguiu se adaptar às mudanças tecnológicas. Do rádio AM para a TV em cores e depois para a era digital. Olha só esse dado. Ele foi o primeiro jornalista esportivo brasileiro a fazer uma transmissão via satélite em 1970. Na época, menos de 5% dos brasileiros tinham TV em casa. E como você vê o impacto desse documentário nas novas gerações de jornalistas? Um levantamento recente mostrou que 76% dos estudantes de jornalismo consideram as técnicas narrativas antigas fundamentais para a formação profissional. É como se estivéssemos redescobrindo o poder da oralidade na era digital. E tem aquele aspecto da credibilidade também. As pesquisas mostram que vozes mais graves e pausadas, como a dele, geram 23% mais confiança nos ouvintes. Exato. E sabe o que é mais curioso? O documentário revelou que ele nunca fez aulas de locução. Todo aquele timbre característico era natural, algo que os especialistas dizem ocorrer em menos de 1% dos profissionais. Bem, isso explica por que tantas pessoas ainda se emocionam ao ouvir aquela voz, mesmo depois de tantos anos. E pensando no futuro, os estudos de mídia indicam que o consumo de conteúdo em áudio cresceu 150% nos últimos 5 anos. Parece que estamos vivendo um renascimento da comunicação oral. É verdade. E os podcasts são um exemplo perfeito disso. Hoje temos mais de 30 milhões de brasileiros ouvindo conteúdo em áudio regularmente. Pois é, e sabe o que isso significa? Que mesmo com toda a tecnologia disponível, ainda existe algo profundamente humano em ouvir uma boa história bem contada. E falando em histórias bem contadas, o documentário conseguiu capturar perfeitamente essa essência, não é? Sem dúvida. E olha só que interessante. As análises de audiência mostram que o documentário teve um pico de visualizações entre jovens de 18 a 24 anos, provando que boas histórias transcendem gerações. Isso mostra como o legado dele continua relevante mesmo para quem nasceu na era digital. Bem, acho que chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Uma coisa é certa: algumas vozes têm o poder de ecoar através do tempo, construindo pontes entre gerações e preservando nossa memória coletiva.
E que o Léo Batista sirva como inspiração para valorizarmos não apenas as vozes do passado, mas também as novas vozes que estão surgindo no jornalismo contemporâneo.